Olá, sou Tamires Sardar, advogada e consultora jurídica nas áreas Trabalho e Previdência. Oi, eu sou Paulo Lima Vieira, consultor das áreas Trabalhista e Previdenciário. No ITC News Debate de hoje abordaremos sobre a gratificação natalina, instituído pela Lei 4.090 de 1962, pela Lei 4.749 de 1965 e pelo Decreto 57.155 de 1965. Isso mesmo, Paulo. É o famoso 13º salário, que de início, já é importante destacar, ele deve ser pago em 2 parcelas. A primeira até 30 de novembro e a segunda em dezembro até o seu dia 20. Exatamente. A primeira parcela, denominada de adiantamento 13º, será pago entre os meses de fevereiro a novembro e será calculada sobre o salário do mês anterior ao pagamento. Uma pergunta recorrente na consultoria é: o empregador pode fazer o pagamento do 13º de forma integral e única até o mês de novembro? É verdade, Paulo. É uma pergunta bastante recorrente, mas não pode, né? Embora não exista uma vedação expressa na legislação, é importante a gente lembrar da natureza jurídica do 13º, que é de gratificação natalina. Então, o empregador deve pagar em dezembro e o seu adiantamento até 30 de novembro. E, Paulo, como é a apuração do 13º? O que a lei dispõe a respeito? Bom, a legislação determina que o empregado fará jus à proporção de 1/12 para cada mês integral ou fração de mês trabalhado. Fração de mês, assim considerados aqueles em que o empregado trabalhou pelo menos 15 dias dentro do mesmo mês. Observamos que o empregado que laborar o ano inteiro, ele fará jus a 12/12 do 13º. De modo que aqueles que forem admitidos ao longo do ano ou tiveram faltas injustificadas, eles farão jus à proporcionalidade. Isso também deve ser observado no adiantamento do 13º, que vai ser apurado, né, a proporcionalidade até o mês anterior ao pagamento do adiantamento. Paulo, isso mesmo, né? Outra situação que a gente deve observar, o empregador deve observar na apuração dos avos do 13º é a questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregador, ele deve observar as hipóteses de afastamento por auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, prestação de serviço militar obrigatório e ainda a hipótese, né, mais recente de suspensão provisória, que é a aplicação da MP 1045. Aproveitando o gancho sobre o auxílio-doença, esses empregados, os trabalhadores, segurado empregado ou doméstico, afastados por incapacidade provisória ou permanente, ou ainda recebendo licença maternidade, farão jus ao abono anual, que será pago pela Previdência, nos mesmos moldes do 13º, a forma de cálculo, contudo a base de cálculo será o benefício, o salário de benefício pago em dezembro. Quanto à apuração dos cálculos, valores mesmo, o que a legislação tem a dizer? Então, Paulo, o 13º ele é calculado sobre a remuneração integral, né, do empregado, considerando, claro, a competência de dezembro, né, de cada ano. É importante ainda lembrar que a remuneração do empregado ela é composta, né, tanto pelo salário fixo quanto pelas comissões, pelas gratificações, pelas percentagens e ainda outras parcelas que o empregado receba habitualmente, né, como salário utilidade, conforme os artigos 457 e 458 da CLT. Ainda é importante considerar que a remuneração também é composta pelos adicionais,
de insalubridade, de periculosidade, horas extras, né? Adicional noturno. E esses adicionais, aliás, eles devem ser calculados quando variáveis ao longo do ano pela média. E ainda tem as hipóteses, né, de pagamento de salário por salário-hora, as horas extras, adicional noturno. Essas rubricas, né, elas são calculadas conforme a média das horas do ano, considerando, nesse caso, o valor do salário-hora na época do pagamento, lá em dezembro. E ainda, mais recente, a gente deve levar em consideração a questão, né, da MP 1045, quanto à redução da jornada e à redução de salário. A orientação é apurar o 13º conforme a remuneração integral do empregado e não conforme aquela remuneração paga durante a medida. E ainda é importante a gente destacar que a média das parcelas variáveis, elas devem ser apuradas até novembro, ou seja, 1/11. Perfeito. E ao final, ou melhor, fechando as médias do ano, ou melhor dizendo, o empregador pagando todas as verbas variáveis até o mês de dezembro, o cálculo desta média deverá ser revisto na proporção de 1/12, considerando o total das médias pagas no ano. Sim. Havendo diferença, esse valor terá que ser pago até dia 10 de janeiro, e o empregador deverá informar isso na folha de dezembro, ou seja, o pagamento vai na folha de dezembro, e informar no e-social em rúbrica específica, previamente cadastrada no evento no evento de tabela S1010. E aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo? Se estiverem gostando, deixe o seu like, nos sigam nas redes sociais e se inscrevam no canal. Tamires, quanto à tributação, o que a legislação tem a dizer? Então, Paulo, em relação à tributação, é importante o empregador considerar, né, que tanto o imposto de renda quanto as contribuições previdenciárias, patronal e aquela descontada do empregado, elas incidem apenas na parcela paga em dezembro, né? Então, a competência utilizada será realmente a competência de dezembro. É importante lembrar ainda que o recolhimento, né, dessas contribuições previdenciárias deve ser efetivado, né, até o dia 20 de dezembro, ou acaso recai em dia não útil ou que não tem expediente bancário, deve ser antecipado. O recolhimento ele será através da guia gerada pela DCTF Web. Aproveitando a questão da DCTF Web, é importante a gente destacar que lá em dezembro, o empregador vai ter que gerar o e-social, tanto da competência de dezembro, quanto o e-social anual, para que ele possa transmitir a DCTF Web, tanto da competência de dezembro, quanto a DCTF Web anual. Então, assim, o empregador ele vai gerar 2 DCTFs webs, né, na competência de dezembro, uma relativa à própria folha e a outra em relação ao 13º, que é a anual. Exato. E em relação ao imposto de renda, o que mais se sobressai é que para fins de imposto de renda, ela é tributação, né, o 13º ele é tributação exclusiva. Portanto, ele é calculado em separado da folha mensal. No mais, é a mesma forma de cálculo de um imposto de renda sobre folha de pagamento, ou seja, vai sofrer as mesmas incidências e deduções da tabela progressiva do imposto de renda, vai ser pago em DARF, tem que ser pago até o dia 20 de janeiro, né? Ou seja, o mês subsequente ao pagamento da gratificação natalina, vai ser pago no DARF 0561, importante observar, não é na DCTF Web. Não é na DARF gerada. Exatamente. Isso mesmo, Paulo. Mas só lembrando, em relação às contribuições previdenciárias, o 13º também é calculado à parte do salário pago no mês. É tributação realmente exclusiva, né? É separado do salário do mês. Em relação ao FGTS,
é importante o empregador saber que é um pouquinho diferente das contribuições, dos impostos, né? Então, o FGTS ele é recolhido a cada pagamento. Então, ele é recolhido no momento do pagamento do adiantamento e ele é recolhido no momento do pagamento da segunda parcela, conforme a competência, né? Até o dia 7 do mês seguinte, por meio da GFIP, né? Isso também é importante lembrar. FGTS permanece na GFIP, não entra na DCTF-Web. Exatamente. Lembramos que para o empregador doméstico a situação é um pouquinho diferente. Vamos relembrar, na verdade, que o empregador doméstico ele tem na guia DAI o recolhimento único, né? Portanto, Sim. Tem na guia DAI ali o recolhimento do INSS, o FGTS e o imposto de renda. Então, numa hipótese do empregador doméstico que está fazendo o adiantamento 13º em novembro, o 13º integral em dezembro, mais a folha de dezembro, ele terá aí nessa situação 3 guias DAIs, sendo que a primeira guia DAI de novembro, vencendo dia 7 de dezembro, estará incluído o 13º sobre adiantamento, o FGTS, perdão, sobre o 13º, o INSS e FGTS da folha de novembro. Na guia DAI de 13º integral, terá apenas valores previdenciários. Essa guia ela vai vencer dia 7 de janeiro. E mais a guia DAI do mês de dezembro, incluindo aí o INSS e o FGTS sobre a folha de dezembro e o FGTS sobre o 13º integral. Ressaltando ainda, né, Paulo, que o empregador ele deve se atentar a eventuais diferenças de 13º, geralmente em relação a esses colaboradores que têm remuneração variável, comissão, gratificação, para que ele possa recolher as diferenças, tanto de contribuição previdenciária quanto de FGTS, sobre esse valor da diferença. Em relação ao FGTS, ele vai seguir a mesma logística que a gente já conversou. Vai ser recolhido na competência do próprio pagamento, tá? Junto com a guia mensal. Em relação às contribuições previdenciárias, o empregador ele vai ter que se atentar que as alíquotas aplicáveis são as alíquotas da competência de dezembro, tá? Mas o recolhimento será feito até janeiro. Exato. Gente, eu não quero ser chato. Mas não vamos esquecer, tá? DCTF-Web não foi prorrogado. Não foi. Então, dezembro, todos estarão obrigados a DCTF-Web, portanto, devemos ficar atentos a isso. Com certeza. Certo? É um assunto novo, né? Exatamente. Então, quero um pouquinho, né, de estudo. Exatamente. Bom, finalizando, quanto ao imposto de renda, a respeito dessas diferenças que você mencionou, o imposto de renda, ele vai ser recalculado, né? Podemos dizer, ser revisto, considerando então sobre essas diferenças o montante, né? O total da apuração, tá? Calculado sobre a tabela do mês em que ocorreu o pagamento dessa diferença. Paulo, e só lembrando, né, tanto em relação ao imposto de renda, quanto em relação às contribuições previdenciárias, o recolhimento quanto aos ajustes, né, a gente deduz o que já foi adiantado, né. Então vamos encerrando por aqui, pessoal. Esperamos, né, que vocês tenham curtido e até mais. Tchau! Tchau!